Você já pode ir abrindo sua Bíblia aí no livro de Atos, no último capítulo. Atos, no capítulo 28. Quarenta e 47 sermões. Esse foi o número de pregações que nós tivemos no livro de Atos até o dia de hoje. Hoje será a 48ª mensagem. E se você quiser relembrar, ou nos seus estudos de Atos daqui a alguns anos, ver alguma pregação, tem tudo lá no YouTube, tá bom? Em breve no Spotify também. Que livro? Livro longo, mas extremamente rico. Nele nós vimos Jesus ressurreto, falando com seus discípulos. Nele nós vimos o derramado Espírito Santo. Nesse livro nós vimos também a escolha de Matias, o substituto de Judas Iscariotes. Nós vimos Pedro e suas pregações. Nós vimos Filipe. Nós vimos reis sendo mortos. Nós vimos o Evangelho por meio de Paulo e Barnabé, deixando as regiões ali em torno de Jerusalém, Judéia e Samaria, e indo até os confins da terra, para regiões da Turquia, da Grécia. E hoje nós encerramos. Lucas vai terminar o capítulo 28 de Atos, nos contando como foi a chegada do apóstolo Paulo em Roma. Roma era o centro do mundo antigo. Roma era a capital do mundo antigo. E o pensamento era, se o evangelho chegou em Roma, ele vai chegar no mundo inteiro. Por isso que chegar em Roma é tão importante. Porque se o evangelho chegar em Roma, o evangelho dali sairá para o mundo inteiro. Porque todos os caminhos levam a Roma. Era assim que o império era construído, literalmente, todos os caminhos levavam a Roma. E assim o evangelho se espalharia dali para todos os lugares do mundo. Então, vamos fazer a leitura. Peço para você prestar atenção. Atos, capítulo 28, a partir do versículo 1. Uma vez em terra, lembra? Depois do naufrágio, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os nativos nos trataram com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram a todos nós por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se na mão dele. Quando os nativos viram a víbora pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não deixa viver. Porém ele, sacudindo a víbora no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles, os malteses, esperavam que Paulo viesse a inchar ou a cair morto de repente. E depois de muito esperar, vendo que nada de anormal lhe acontecia, mudando de opinião, diziam que ele era um deus. E perto daquele lugar havia um sítio que pertencia ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou com muita bondade durante 3 dias. Aconteceu que o pai de Públio estava enfermo de desinteria, ardendo em febre. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e também foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias. E tendo nós de prosseguir viagem,
nos puseram a bordo tudo o que era necessário. 3 meses depois, embarcamos um navio de Alexandria, que tinha passado o inverno na ilha. O navio tinha por emblema os deuses gêmeos Castor e Pólux. Chegando a Siracusa, ficamos ali 3 dias. Dali, navegando ao longo da costa, chegamos a Régio. No dia seguinte, começou a soprar o vento sul, e em 2 dias chegamos a Puteoli, onde encontramos alguns irmãos que nos pediram que ficássemos com eles 7 dias. E foi assim que nos dirigimos a Roma. Tendo ali em Roma os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e as 3 vendas. Ao vê-los, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se mais animado. Verso 16. Uma vez em Roma, Paulo recebeu permissão para morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. 3 dias depois, ele convocou os principais dos judeus. E quando estavam reunidos, Paulo disse: meus irmãos, apesar de nada ter feito contra o povo, ou contra os costumes paternos, vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos. Estes, depois de me interrogarem, quiseram soltar-me, porque não encontraram em mim nenhum crime passível de morte. Diante da oposição dos judeus, fui obrigado a apelar para César, não tendo eu, porém, nada do que acusar o meu povo. Foi por isso que pedi para vê-los e para falar com vocês, porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta corrente. Então eles lhe disseram: nós não recebemos da Judéia nenhuma carta que falasse a respeito de você, Paulo. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse algo mal a seu respeito. Mas gostaríamos de ouvir o que você pensa, porque sabemos que em todos os lugares essa seita é contestada. E tendo eles marcado um dia, foram em grande número ao encontro de Paulo, no lugar onde ele residia. Então, desde a manhã até a tarde, Paulo lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que Paulo dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. E, havendo discordância entre eles, começaram a ir embora. Mas antes que saíssem, Paulo disse essas palavras: bem falou o Espírito Santo aos pais de vocês, por meio do profeta Isaías, quando disse: vá este povo e diga, ouvindo vocês ouvirão, e de modo nenhum entenderão. Vendo vocês verão, e de modo nenhum perceberão, porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. E Paulo concluiu: portanto, fiquem sabendo que esta salvação que Deus oferece foi enviada aos gentios, e eles ouvirão. Ditas essas palavras, os judeus foram embora, tendo entre si grande discussão. E durante 2 anos, Paulo permaneceu na sua própria casa, que tinha alugado, onde recebia todos os que o procuravam. Pregava o reino de Deus e, com toda ousadia, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Até aqui, a leitura do capítulo 28. Em 2019, eu e a Thaís, minha esposa, nós fizemos uma viagem para o Marrocos e para a Turquia. Na época, nós estávamos orando a respeito de servirmos em algum campo transcultural e fomos desafiados pelos nossos líderes a visitarmos esses 2 países. E quando nós estávamos lá no Marrocos com alguns irmãos que já moravam naquele país, nós estávamos passeando e eles nos levaram até uma loja, uma fábrica de tapetes, uma tapeçaria. E para quem entende um pouco, sabe que os tapetes do Oriente são muito bem valorizados. São uma bela obra de arte. Mas eu não sabia, então eu não dei muita bola para aquilo. Eu queria comer carne de camelo, eu queria ver os caras tocando tamborzinho e as cobras dançando, era isso que eu queria ver. Eu queria ficar vendo tapete. Mas depois, estudando,
E ouvindo falar sobre os tapetes, as obras de tapeçaria, eu me arrependi. Porque é algo tão maravilhoso, tão bonito, tão valioso. E é de conhecimento de todos nós, da maioria de nós, que os tapetes, pelo lado certo, são uma bela obra de arte. Mas quando nós olhamos eles do avesso, é um monte de emaranhado de fios que não fazem sentido algum. Por isso é considerado uma obra de arte. Porque você tem que estar lá tecendo por trás, imaginando como vai ficar. E quando você olha do lado certo, está lá aquela bela e linda obra de arte. Certa vez, um pastor e compositor chamado Estênio Marcius compôs uma canção, dizendo que a nossa vida é mais ou menos como uma obra de tapeçaria, como um tapete. Ele diz assim: minha vida é obra de tapeçaria, tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores, nubladas e tristes. Ele diz assim, olha, a nossa vida, quando nós olhamos de uma certa perspectiva, parece um emaranhado de fios. E esses fios têm duas cores, basicamente, cores alegres e cores tristes. O que ele está dizendo é que a nossa vida é marcada por momentos bons e ruins, todos os dias da nossa vida, não é verdade? Um dia nós estamos comemorando o nascimento de uma criança. No outro dia, nós estamos chorando a morte de um ente querido. Nós que somos pastores, estamos infelizmente muito acostumados com isso. Num dia alguém nos liga feliz, foi promovido no emprego. No outro dia alguém nos liga chorando, porque perdeu um filho. Num dia, numa semana, celebramos um casamento. Na outra semana, estamos fazendo um funeral. Na nossa vida diária é assim também. Nós conquistamos alguma coisa, obtemos vitória aqui, mas logo depois vem uma derrota ali. Recebemos uma boa notícia aqui, para sair de casa e bater o carro. Ou alguém bate na gente e vai embora sem falar. É assim a nossa vida. É um emaranhado de fios, de cores alegres, de momentos bons, e de cores tristes, de momentos ruins. Mas a música, ela continua assim. E diz que quando nós olhamos do lado certo, muda-se logo a expressão do rosto. E nós vemos uma obra de arte maravilhosa para a honra e glória do tapeceiro. Por que eu estou falando de tapetes aqui? Porque Lucas está finalizando a sua obra de arte. Lucas está finalizando o seu tapete. Lucas vai encerrar agora a história que ele intentou contar desde o início. E como que ele vai terminar? Como será que ele vai encerrar a história do apóstolo Paulo? Nas histórias de heróis que nós tanto conhecemos, sempre termina com histórias grandiosas, as vitórias nas batalhas, o rei tomando o seu lugar devido, a pessoa sendo curada, o mal sendo extirpado. Será que é isso que Lucas vai contar? Desde pequenininho, as histórias que nós contamos para os nossos filhos, que não são da Bíblia, terminam com "e foram felizes para sempre". Será que é isso que Lucas vai narrar? E nós já lemos o texto e você viu que não. Você viu que não. Lucas está narrando uma história verdadeira. E Paulo chegou a Roma, cheio de momentos alegres e tristes. Paulo chegou a Roma, por mais incomum que tenha sido a vida de Paulo, ele chegou a Roma como qualquer um de nós. Paulo era um homem como a gente já falou disso, com seus momentos alegres e com seus momentos tristes. Então, nessa primeira parte, nós veremos como Lucas finaliza esse tapete, colocando quais foram os momentos bons e ruins que acompanharam Paulo durante a sua chegada a Roma. Mas depois, no final, com a graça de Deus, nós veremos como ele, o nosso Pai querido, usou tudo isso para manifestar a sua glória. Então nós veremos os momentos alegres e tristes agora, que acompanharam Paulo nessa reta final da sua jornada, até a tão sonhada Roma,
depois como tudo isso cooperou para formar uma obra de arte para a glória de Deus. E no final, terminaremos com alguns ensinamentos. Então olha comigo, Paulo está indo para Roma. E eles sofrem um naufrágio, nós vimos isso. E milagrosamente, todos se salvam. Deus havia prometido, não havia que todos iriam se salvar, e eles se salvam. E aí, diz o texto, que eles atracam em uma ilha. E nessa ilha, ilha de Malta, hoje conhecida como Malta, naquele tempo não, mas a ilha de Malta, que nós conhecemos hoje, ao sul da Itália, uma ilha paradisíaca, maravilhosa. Chegaram lá, e eles foram bem recebidos. Versículo 2. Os nativos, os bárbaros, se está aí escrito na tua Bíblia, bárbaro era alguém que não conhecia a língua grega, a cultura latina. Então eles foram e receberam muito bem, com singular humanidade. E diz o texto que eles acenderam uma fogueira, porque estava chovendo e frio, estava no inverno, com chuva, e eles haviam acabado de sair do mar. Você imagina como eles estavam? E aí, esses nativos poderiam matá-los, poderiam arrumar confusão, poderiam fazer várias coisas ruins, mas o que eles fazem, eles recebem com singular humanidade, diz Lucas. Então, logo que Paulo sai de um momento ruim, de um naufrágio, Deus manda um momento bom para ele. É muito bem recebido por aqueles malteses. Mas o texto continua. E diz que no versículo 3, que Paulo, coração bom, Paulo queria servi-los também. Eles estavam numa fogueira. E diz o texto que Paulo vai pegar alguns gravetos para jogar na fogueira. E quando Paulo joga os gravetos, veio que tinha uma víbora, uma serpente venenosa presa em seu braço. Irmãos, para pensar um pouquinho. Para pensar. Paulo já passou por todo esse sofrimento. Aí ele é bem recebido na ilha. Oh, glória a Deus, foi muito bem recebido. Aí Paulo vai para ajudar ainda. Depois de tudo que ele passou, ele vai ainda quer ajudar aqueles homens, colocando o graveto no fogo. Na hora que ele está pegando o graveto, vem uma cobra venenosa e o pica. Não tinha soro antiofídico, não tinha hospital para ir, não tinha nada. Não é possível, né? Coitado de Paulo, a gente pensa. E aqui nós vemos que tão logo teve um momento bom, um fio alegre já teve um momento de adversidade. Mas não tem descanso esse homem. Talvez Tim Maia estivesse certo quando escreveu que um nasce para sofrer, enquanto o outro ri. Esse Paulo nasceu para sofrer. Meu Deus! E os próprios habitantes da ilha ficaram espantados, porque eles disseram no versículo 4 assim, ó: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não deixa viver. Eles pensaram assim, não, esse homem é afortunado, ele foi salvo do mar. Aí viu uma picada de cobra. Ah, esse aí está devendo no cartório, hein? A justiça, e aqui justiça não é algo impessoal, é a Deus a justiça. Eles tinham uma deusa por esse nome, que era responsável por exercer vingança. Então na cabeça deles se esse homem foi salvo do naufrágio, e agora está sendo picado por essa cobra venenosa, com certeza ele é assassino. Ele cometeu um crime grave. E essa cobra era de fato venenosa, porque o versículo 6 diz que eles esperavam que Paulo fosse cair de repente, fosse morrer, fosse ter um piripaque. Nós sabemos o final da história. Mas a gente tem que se colocar no lugar aqui dos ouvintes de Lucas que ouviram isso pela primeira vez. O que será que vai acontecer? O que será que vai acontecer? Mas o texto diz que Paulo, no versículo 5, não sofreu mal nenhum. Ele só chacoalhou a cobra lá e ficou tranquilo. Ficou de boa. E aqui nós vemos, depois de um momento de adversidade, Deus trazendo um momento bom na vida de Paulo. Deus trazendo o momento em que ele foi, não sei se curado, ou se Deus interrompeu a ação do veneno antes de entrar, eu não sei. Eu só sei que Paulo não foi atingido por esse veneno. Mas a história continua. E diz que Paulo então foi chamado até a casa de um homem principal da ilha, chamado
Públio, lá no versículo 7. O homem mais rico, mais poderoso daquele lugar. E ele recebe Paulo. E o pai de Públio estava com disenteria. Estava com uma infecção. E Paulo vai lá e ora por ele, e ele é curado. E diz o texto, então, que todos os enfermos da ilha foram até Paulo. E Paulo, então, sendo usado por Deus, os curou. Aqui, nós podemos parar e ver, é um momento bom agora, né? Mas um momento bom e dizer assim, está vendo Deus? Ô Deus, o senhor está vendo como Paulo seria muito mais útil solto? Aqui, ó. Paulo está lá na ilha, lá curando todo mundo. E vocês acham, o texto não diz, mas não tenho dúvidas de que Paulo não ficou quieto. Aonde Paulo ia, ele pregava o evangelho. Vocês acham que ele não pregou para aqueles malteses? Com certeza, Paulo amava demais o evangelho para ficar calado. O ministério de Paulo, então, dando frutos na ilha de Malta. Dando frutos. Mas Paulo é um preso. Paulo é um preso. E ele tem que ir para Roma. E o texto diz, então, que depois se passaram 3 meses, eles passaram o inverno ali, e eles embarcaram para Roma. E o texto vai citando cidades que eles passaram, que ficam todas lá na Itália, até que chegaram a uma cidade portuária e terminaram o caminho a pé, mais ou menos seus 250 quilômetros. E diz o verso 15, que enquanto Paulo estava subindo a pé, os irmãos de Roma ouviram que ele estava chegando. E o verso 15 diz assim, tendo ali em Roma os irmãos ouvido notícias nossas, Lucas estava com Paulo, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e as 3 vendas. E ao ver os irmãos, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se mais animado, mais encorajado. Paulo foi consolado pelos irmãos. Paulo estava indo preso, cansado de uma longa viagem. E Deus envia os irmãos. Os irmãos. E Paulo se sentiu encorajado. Se ele se sentiu encorajado, é porque ele estava desencorajado. Ele estava desanimado. E aqui nós vemos mais um momento bom na vida de Paulo. Um fio alegre nessa grande obra de arte que Deus estava fazendo na vida dele. Mas aí vem o versículo 16. Como um balde de água fria. E Lucas diz assim, uma vez em Roma, Paulo recebeu permissão para morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. Sabe o que o Lucas está falando? Não esquece não, Paulo é um preso, tá? Paulo é um preso. Preso de maneira injusta. Paulo está sofrendo injustiça. Mas ele recebeu regalias. É verdade. Viram que ele não era perigoso. Viram que ele não queria fugir. Mas Paulo era um preso. Paulo era um preso, estava sofrendo na mão de injustos, na mão de corruptos. Lucas está relembrando que por mais que existem coisas boas que nós acabamos de ver, a parte maior desse capítulo da vida de Paulo é um momento triste. É um momento triste. E diz o texto que tão logo Paulo chega em Roma, ele manda chamar os líderes dos judeus. Paulo, ao que parece, ele estava meio ansioso para saber o que é que aqueles líderes entre os judeus haviam ouvido falar a respeito dele. E aí ele chama e já começa a se explicar e fala, olha, eu não fiz nenhum mal, os romanos queriam me soltar, mas eu já tinha apelado para César. Aí os judeus olham para o Paulo e falam assim, Paulo, nós não recebemos nada não, nem de bom, nem de ruim. Nós nem estamos sabendo disso aí. Aí Paulo disse assim, então, daí eles disseram para Paulo, então beleza, mas nós vamos voltar e te ouvir. E depois eles marcaram um dia e retornaram até a casa de Paulo. Paulo alugou uma casa, provavelmente com as ofertas dos irmãos, ele não podia trabalhar. Ele alugou uma casa, ficou com seu soldado, que ficava ali, cuidando dele, e recebia quem quisesse. Então os judeus voltaram lá, e diz o texto que Paulo expôs o evangelho para eles.
Versículo 23 diz que ele tentou persuadi-los a respeito do Antigo Testamento, de que Jesus era o Messias e que o reino de Deus havia chegado. E aí, o verso 24 diz que houve alguns que ficaram persuadidos. Paulo pregou, e alguns daqueles judeus se converteram. Festa, alegria. Quando a gente chama uma pessoa para a igreja, ou quando a gente fala do Evangelho, quando a gente ora, uma pessoa se converte, nosso coração fica alegre ou não fica? Ah, se fica. Ah, se fica. E a gente vê, momento bom, até virar a página. Porque diz o texto que alguns deles continuaram incrédulos. Alguns recusaram. E talvez a gente possa pensar, Léo, mas é normal, né? Realmente é normal. Mas para Paulo, a rejeição do Evangelho pelos seus patrícios, pelos judeus, era algo que pesava o seu coração. Escrevendo aos romanos, certa vez, no capítulo 9, versículo 2, Paulo disse assim: tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, o povo de Israel. A incredulidade dos judeus era algo que pesava o coração de Paulo, ao ponto dele dizer, olha, eu sinto profunda angústia, eu sinto profunda tristeza. Então a rejeição desses judeus à mensagem do Evangelho, não tenho dúvidas de que entristeceram o coração de Paulo. E é assim que termina esse capítulo, essa história de Paulo até aqui. Paulo está pregando para multidões, Paulo está no centro de Roma, anunciando o Evangelho, Paulo está diante do imperador. Lucas vai construindo a narrativa, e a gente fica ansioso, né? Paulo já foi diante dos líderes dos judeus, Paulo foi diante do governador romano, Paulo foi diante do rei da Judéia, agora Paulo vai diante do imperador. Mas Lucas não fala nada disso. Pelo contrário, ele conta várias coisas que parecem um emaranhado de fios que não fazem nenhum sentido. Parece um tapete virado do avesso. Falsas acusações, perseguição, prisão, apedrejamento, consolo dos irmãos, picada de uma cobra, livramento de Deus, naufrágio, açoite, e parece que nada disso faz muito sentido. Parece uma bagunça, mas só parece. Como eu falei no início, quando olhamos a perspectiva errada, é isso que parece mesmo, é uma bagunça. Mas quando olhamos da perspectiva certa, nós vemos a grande obra de Deus realizada na vida de Paulo. E é assim que Lucas termina. Olha, releia comigo de novo o versículo 30 e 31. Durante 2 anos, Paulo permaneceu na sua própria casa que tinha alugado, onde recebia todos os que o procuravam. Pregava o reino de Deus e com toda ousadia ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Que final sem graça, né? Fala a verdade, fala a verdade. Que finalzinho sem graça. Ô Lucas, a gente quer ver Paulo falando diante de César. Lucas está escrevendo muitos anos depois. Lucas poderia ter colocado, por exemplo, a história do fim da vida de Paulo. Lucas poderia dizer assim, olha, Paulo ficou 2 anos em Roma, e aí Paulo foi solto. É basicamente isso que a tradição diz, né? Que Paulo foi solto depois desses 2 anos, e aí ele vai para a Espanha, e lá ele prega o Evangelho, e depois ele volta para Roma, onde ele é preso mais uma vez, e então ele é decapitado. Olha que história legal de contar. Para mim, né? Para Paulo não, mas olha que história boa. História que impacta. Ô Lucas, olha o jeito que termina isso aqui, Lucas. Lucas, e Pedro? Você esqueceu de Pedro? Cadê Pedro, Lucas? Pedro é o mais legal dos apóstolos.
Os evangelhos falam um monte de Pedro. Você, Lucas, falou um monte de Pedro na primeira metade do seu livro. Ah, agora você esqueceu de Pedro? Por que você não falou, Lucas, que ele morreu em uma cruz invertida? Que antes dele ser morto, mataram a esposa dele na sua frente, para ele assistir? Por que, Lucas, que você não fala uma coisa dessa? Seria mais impactante. Lucas, e Matias? Matias, Lucas, por que você escreveu a primeira parte lá de Matias se ele nem aparece na história mais? Nós não sabemos nada dele. Que final meio sem graça. Parece o fim de Titanic. Por que Lucas não falou nada disso? Por quê? Meu irmão, o motivo é simples. Não é uma história de Pedro. Não é a história de Paulo. Não é a história de João ou dos apóstolos. Como nós vimos no início, o nome que a igreja cristã chama esse livro é de Atos dos Apóstolos. Mas nós vimos no início que o correto é dizer que é o ato de Deus por meio dos apóstolos. É o ato de Jesus a quem os apóstolos pregavam. É os atos do Espírito Santo usando a vida dos apóstolos. É um livro sobre Deus, está na Bíblia. Não é um livro, em primeiro lugar, sobre Pedro ou sobre Paulo. Como um comentarista disse, Deus é o verdadeiro herói de Atos. E Lucas, ele termina exaltando a Deus. Por isso que ele diz assim, pregava o reino de Deus, versículo 31, e com toda ousadia ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus, sem impedimento algum. Sabe o que Lucas está fazendo? Lucas está sendo irônico aqui. Está sendo irônico, ao que parece, minha interpretação. Lucas está dizendo assim, Jerusalém não conseguiu parar não. Os líderes judeus não conseguiram parar não. Crucificaram Jesus, perseguiram outros, apedrejaram Estevão, tudo para tentar parar, mas eles não conseguiram não, viu? As tempestades também não. Os gentios também não, quando apedrejaram Paulo, quando tentaram matar Paulo. E Roma, o maior império que aquele mundo já tinha visto, o maior poder daquele tempo, também não. É por isso que Lucas diz assim, Paulo está no centro do império e ele prega sem impedimento algum. Lucas está falando assim, Deus é fiel. Deus não falou que Paulo iria até Roma pregar? Está aqui Paulo em Roma pregando. É isso que Lucas está tentando ensinar para a gente. Jesus, lá no início, não disse que o Evangelho seria anunciado até os confins da terra? Pois bem, chegou em Roma. Por isso que Lucas não narra o final da vida de Paulo ou de Pedro, de quem quer que seja, porque o ponto dele é, Deus cumpriu o que falou, e nenhum maior império do mundo é páreo para o reino de Deus. É por isso que esse final parece tão sem graça, mas Lucas está exaltando a Deus, e é por isso que quando nós olhamos pela ótica certa, pelo lado correto, nós vemos a grande obra de arte, é uma história de Deus, de como Deus é bom em perdoar pecadores, de como Deus é gracioso em usar pessoas imperfeitas, de como Deus é fiel em cumprir as suas promessas, de como Deus é poderoso e nenhum império do mundo pode pará-lo. Do lado certo, é isso que nós vemos, é Deus e é Deus. É uma história sobre Deus. A minha vida e a sua vida, meu irmão, se você é um filho de Deus, é uma história sobre Deus. Em Gênesis, nós lemos que fomos criados à imagem e semelhança dEle. É como se nós fôssemos um espelho, que fomos feitos para refletir a glória de Deus. E só encontraremos felicidade e propósito se entendermos isso e vivermos para isso. Todos os momentos da minha vida, sejam eles bons ou ruins, sejam os piores momentos, estão sendo usados para que Deus seja glorificado na minha vida, na sua vida. É isso que Atos está nos ensinando aqui. A história
não é sobre Pedro ou Paulo e nem sobre eu e você. A nossa história é sobre Deus, sobre a obra de Deus, sobre o que Deus está fazendo no mundo. E agora, gostaria de fazer 2 aplicações finais. Primeiro, o que esse texto pode nos ensinar? Meu irmão, esse texto nos ensina que precisamos aprender a reconhecer as pequenas porções da graça de Deus na nossa vida. Nesse capítulo, como eu falei, o momento maior, o capítulo maior é de tristeza. Paulo está sendo preso. Paulo está sofrendo falsas acusações. Mas Deus, em sua infinita bondade e graça, manda vislumbres do seu amor, presentes da sua graça, para sustentar Paulo durante o caminho. Os malteses, incrédulos, descrentes, recebem bem Paulo. A cura, por não ter sido picado por não ter morrido pela picada da cobra. O ministério frutífero na ilha de Malta. Conversões. Irmãos, veja, o capítulo da história de Paulo é um capítulo de tristeza. Mas Deus envia para eles vislumbres da sua graça, pequenos momentos de graça, para encorajá-lo, para sustentá-lo, para alegrar o coração dele, e assim nós precisamos aprender a reconhecer nas nossas vidas. Precisamos aprender a reconhecer os vislumbres da graça de Deus no nosso dia a dia, e precisamos de verdade fazer isso, irmãos, parar e pensar, sabe por quê? Porque eles nos lembram que Deus está cuidando da gente. Você já pensou, e talvez pensa frequentemente como eu, mas Deus não está cuidando de mim. Será que Deus realmente se importa? E aí é tão bom quando alguém para e fala assim, vamos pensar. Vamos tentar contar as bênçãos, como diz aquele antigo hino. Veja, uma buzina que te impede de bater o carro, te acorda. Alguém solícito na rua que te dá uma informação. Um pôr do sol maravilhoso que te lembra que nós somos feitos para coisas muito maiores do que esse mundo. O canto de um pássaro que nos lembra da passagem de que Deus cuida até dos passarinhos. Será que Ele não vai cuidar de mim? Um médico, um enfermeiro, um motorista de ônibus. Veja se nessa semana Deus não enviou vários presentes da graça dEle na sua vida. Sabe por quê? Tudo de bem, tudo de bom que vem a nós é pela graça de Deus. Não é por causa desse mundo. Eu e você merecíamos o quinto dos infernos, desculpa te falar. Mas Deus, em sua infinita bondade, envia presentes da graça dEle em nossas vidas. Mas há algo de especial nesse texto. Deus, como eu falei, pode usar um pássaro, descrentes, pode usar quem Ele quiser, mas há uma coisa que Deus usa de maneira especial. Há uma coisa, se é que eu posso chamar de coisa, que Deus usa de maneira especial. E essa coisa é a igreja. No versículo 15, Paulo é encorajado pelos irmãos. Paulo precisava disso. Paulo era necessitado. Paulo pediu ajuda. Paulo era gente como a gente. E Deus envia quem? Deus enviou Jesus já para falar com Paulo. Deus já enviou o anjo para encorajar Paulo. E agora Deus envia quem? Os irmãos. Mas a gente nem para prestar atenção no texto. Se fosse Jesus, se fosse um anjo, aí já ia chamar a nossa atenção. Se fosse uma visão, a gente já ia parar. Deixa eu ver isso aqui. Mas são os irmãos, né? Deus escolheu de maneira especial a igreja, e aqui eu estou falando dos irmãos, da comunidade, para exercer, para mediar sua graça para esse mundo. Deus poderia pregar o evangelho Ele mesmo, colocar um telão no céu e todo mundo ouvir, não poderia? Ele poderia enviar os anjos, mas quem Ele envia? A igreja. Deus poderia fazer cair o dinheiro lá na conta do Lucas, para ele ir para a Ucrânia, assim ó. Poderia fazer ele achar um barril lá no quarto dele. Mas quem Ele usou
para que ele fosse até a Ucrânia? A igreja. A igreja. Eu nunca ouvi a voz de Deus audivelmente. E possivelmente eu nunca ouvirei a própria voz do Senhor. Mas eu escuto Ele falando domingo após domingo por meio da pregação. Eu escuto Ele falando todos os dias quando eu leio a palavra dEle. E alguém me ensina. Eu nunca recebi o abraço físico de Jesus, mas domingo após domingo, quando irmãos me abraçam, eu sei que é o Senhor me abraçando. Deus usa a igreja para mediar a sua graça em nossas vidas, meu irmão. E isso serve de duas coisas. Primeiro, de encorajamento. Isso é encorajamento para você se envolver na vida dos irmãos, porque você pode estar sendo um instrumento de Deus. Pode estar sendo um instrumento de Deus. E segundo, isso deve servir de gratidão para nós. Oh, Senhor, que bom fazer parte de uma igreja. Aquela ligação, aquela mensagem, aquele abraço, aquela pergunta que ninguém faz, mas que fizeram e naquele dia o Senhor usou a vida daquele irmão, daquela irmã, para me abençoar. Meu irmão, valorize a vida da igreja. Deus escolheu principalmente a igreja para mediar as suas bênçãos para a nossa vida, para ser um instrumento dele, para derramar da sua graça em nossas vidas. Esse é o primeiro ensinamento. E o segundo é, lembre-se de que Deus controla cada pequeno detalhe das nossas vidas. Cada pequeno detalhe das nossas vidas. E eu sei que você sabe disso. Mas eu sei que você também se esquece disso. Porque eu me esqueço. Eu me esqueço. E às vezes as coisas parecem tão bagunçadas que Deus não está no controle. Ou que a gente não concorda com o que Ele está fazendo, ou a gente nem sabe se Ele está fazendo alguma coisa. Às vezes a gente olha para os nossos problemas e a gente fala, mas é tão pequeno, Deus não deve estar nem preocupado com isso, tem tanta coisa pior para Deus se preocupar. Eu sei que às vezes a gente não concorda com o plano de Deus e que está tudo uma bagunça, mas se eu sou um filho dele, Ele prometeu que faria com que todas as coisas cooperassem para o meu bem, para formar a imagem de Jesus na minha vida. Ele prometeu, se eu sou um filho dele. Isso significa que aquele luto, aquela dor, aquela enfermidade, aquela vitória, eu não sei porquê, mas eu sei que Deus está controlando todas as coisas. Isso é algo que a gente precisa se lembrar todos os dias, meu irmão, porque hoje nós podemos estar na bonança, mas quando o sofrimento bater na porta, se a gente não tiver isso gravado em nossa mente e coração, nós iremos sofrer. Quantas pessoas nós conhecemos que abandonaram a fé, e você vai perguntar para elas, é no momento de sofrimento? Quando passou o sofrimento? É difícil crer nisso, não é? Eu oro todos os dias para Deus não levar os meus filhos, para eu nunca ter que enterrar um dos meus filhos. Mas eu também oro para que se o dia eu tiver que fazer isso, eu possa confiar que Ele está controlando tudo. Isso é mais difícil. Isso é mais difícil. E o livro de Atos está nos ensinando disso. Na verdade, esse é um ensino bíblico. Você lembra do cego de nascença? João capítulo 9. Ali ele provavelmente já era um homem, mas deixa eu te lembrar, ele nasceu cego. Pensa pai, pensa mãe, o seu bebezinho cego, crescendo cego. Naquele tempo não tinha acessibilidade, não tinha inclusão, que é tudo bom, deve ter, mas naquele tempo não tinha sistema em braille, não tinha nada. Tinha o preconceito de acharem que era um castigo de Deus, não tinha nada, ele cresceu cego. Você imagina, pai? Todos os irmãos bem, brincando e felizes, o seu filho cego, dependendo de tudo. Mas quando os discípulos se voltam para Jesus,
Jesus responde que ele nasceu daquele jeito, para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Deus tem um propósito. Deus está trabalhando e controlando cada pequena situação da nossa vida. Deus não erra, Deus não perde o controle. A víbora estava nos planos de Deus, a tempestade estava nos planos de Deus, os açoites estavam nos planos de Deus, todo o sofrimento que Paulo passou estava nos planos de Deus. Paulo, certa vez, disse assim: irmãos, falando sobre os seus sofrimentos, para a igreja de Corinto: não queremos que vocês desconheçam os sofrimentos que passamos na província da Ásia, lá na Turquia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. Sabe o que Paulo falou? Eu estava pronto para morrer, eu não estava aguentando mais. E aí ele diz assim: de fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, com o propósito de que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Sabe o que Paulo está falando? Está dizendo assim, sabe aquele sofrimento que a gente passou? Ele tinha um propósito, e o propósito foi para que eu pudesse confiar mais em Deus. É isso que ele está falando. O meu propósito daquele sofrimento foi para que eu pudesse confiar mais em Deus. Eu não confiava tanto assim. Meu irmão, Deus tem um propósito para cada situação, então aproveite cada oportunidade. Aproveite no sofrimento, na alegria, pergunte o que Deus quer te ensinar. Busque conselho, busque ajuda, busque a comunhão com os irmãos, busque testemunhar. Aproveita cada oportunidade. Deus está querendo te ensinar alguma coisa. Eu não sei se Ele vai mostrar, e é bem possível que não, mas alguma coisa você vai aprender no caminho. Então essa é a segunda aplicação que esse texto nos dá. E para encerrar, eu gostaria de fazer uma reflexão. Olha comigo, versículo 25. Quando alguns judeus recusaram a pregação do Evangelho, Paulo disse assim: e havendo discordância entre eles, começaram a ir embora, mas antes que saíssem, Paulo disse essas palavras: bem falou o Espírito Santo aos pais de vocês, por meio do profeta Isaías, quando disse: vá a este povo e diga, ouvindo vocês ouvirão e de modo nenhum entenderão, vendo vocês verão e de modo nenhum perceberão. Por quê? Porque o coração de vocês, deste povo, está endurecido. Ouviram, mas com os ouvidos tapados, e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Paulo usa uma profecia de Isaías aqui. E ele está dizendo que o problema daqueles judeus que recusaram a mensagem do Evangelho é que eles tinham o coração endurecido. Eles ouviam, mas com os ouvidos tapados. Eles olhavam, mas com os olhos fechados. O coração deles estava endurecido. Mas eu quero te chamar a atenção aqui. Para quem que Paulo está falando isso aqui mesmo? Para judeus, não é? Judeus, líderes dos judeus, que cresceram ouvindo as Escrituras, que sábado após sábado sentavam na sinagoga e ouviam a leitura e a pregação da Torá, que estudaram provavelmente nos melhores colégios para aprenderem sobre a lei, que diziam amar a Deus e todos os dias, pelo menos 3 vezes por dia, oravam. Paulo está olhando no olho deles e dizendo assim: vocês têm o coração endurecido, vocês ouvem, mas com os ouvidos tapados. Meu irmão, você percebe quão escandaloso é isso? Porque se esse texto está dizendo o que ele está dizendo, se é verdade o que Paulo está nos ensinando aqui, é que eu posso vir aqui, domingo após domingo, escutar a palavra de Deus,
todos os dias, ser evangélico há trocentos anos, ser batista de berço, mas ainda assim teu coração endurecido. Posso ser batizado nas águas, posso ser um pastor, posso ser quem quer que seja, mas ainda assim ter um coração endurecido. Isso é para fazer as nossas pernas tremerem. Isso é para fazer as nossas pernas tremerem. Por isso esse texto nos faz refletir. Meu irmão, você está ouvindo? Você está ouvindo? Eu estou ouvindo? Eu estou ouvindo a palavra do Senhor? O meu coração está recebendo essa palavra? Eu vou viver uma vida submissa ao Senhor Jesus e abraçar a sua missão, e abraçar a sua vontade, e abraçar o seu propósito, ou eu vou viver uma vida submissa a mim mesmo? As minhas vontades. Vou viver para conhecer Jesus e amá-lo e desfrutá-lo e glorificá-lo e proclamá-lo, ou vou viver para os meus próprios interesses? Essa é a pergunta. Resumindo em uma só, eu e você iremos nos submeter ao verdadeiro imperador do mundo, ou nos submeteremos ao nosso próprio coração? Só Ele, meu irmão, pode perdoar os nossos pecados. Só Ele pode nos dar graça e capacitar para enfrentar os nossos momentos de fraqueza. Só Ele pode enxugar as lágrimas mais profundas do nosso coração. Só Ele é o Rei sobre toda a terra. Ninguém tem autoridade maior que a dele. Nós nos devotamos a tantas coisas, mas no final devemos nos devotar somente ao Senhor Jesus. Você está ouvindo?